Silvanete Silva, com a Paula Maiara como nossa assistente de produção, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Robert Fritz Bales. Dr. Bales é professor de Relações Sociais, formado pela Universidade de Oregon, onde obteve o grau de mestre em Sociologia em 1940, concluiu o doutoramento em Harvard em 1945, passou pela Universidade de Yale como investigador associado aos estudos do Álcool, onde ele também foi convidado a gerir o Departamento de Relações Sociais. Participou também na formação do programa de pós-graduação, onde foi responsável pelo programa de doutoramento em Psicologia Social. Recebeu os prêmios de ilustres da Associação Americana de Especialistas em Grupo de Trabalho, em 82, o prêmio de Polemid da Associação Sociológica Americana, em 83, e o prêmio de distinção de Função Americana de Psicologia, em 84. O professor Bales ministrou ainda um curso de graduação em Psicologia de Grupo. O professor Bales disse que esse seu curso ele tinha uma dinâmica muito interessante. O senhor poderia falar mais sobre isso? Claro que poderia. No caso, o que eu fazia muito nas minhas aulas era assim. Como vocês podem ver, eu sempre lidava com salas grandes que nessa aqui. No meu caso, como era a América, não a China, nós tínhamos assim, uma quantidade menor, mas ainda dava para dividir em 2 grupos. E o que eu fazia muito era dividir eles nesses grupos, aí eu sempre pedia primeiro. E sempre corria uns assim, uns amiguinhos num círculo social. Já tá falando. Aí eu sempre pegava um assim, pegava pela parte de trás da camisa, eu puxava, levava lá para outro grupo. Então formava grupos completamente que não se conheciam, não tinha aquela dinâmica já preparada. E aí eu começava a analisar isso, porque tinham vezes que se formavam líderes que eu nunca poderia ter pensado, formavam certas dinâmicas que eu também não tinha a menor ideia. E sempre rolava certos conflitos de interesse dentro daquele grupo. Então era um dos métodos que eu utilizava para estudar isso. Muito interessante. Então o senhor diria assim, que o foco principal do seu trabalho é a natureza dessa interação dos pequenos grupos mesmo. Mas dizem que o senhor tinha um interesse muito grande no papel dos valores individuais, né, nessa gestão dos conflitos e de cooperação em grupos sociais. E o seu trabalho ele menciona muito essa questão de grupos pequenos. Mas é muito importante que o grupo seja pequeno, o número de indivíduos ele faz muita diferença nessa dinâmica? O que nós temos que trabalhar é que, no caso, cada indivíduo traz algo para um grupo. Então, claro, se você aumentar a quantidade de pessoas nesse grupo, vai ter mais características únicas. Mas, visto de um ponto geral, isso não se modifica. Então, eu diria que não tem essa necessidade do grupo ser pequeno especificamente. Mas é sempre melhor trabalhar com esses, porque eles trazem mais informações, graças à solidariedade maior que os membros têm entre si. Interessante. E dizem também que essa sua teoria, né, o senhor sempre trabalhando nessa questão das contribuições dos indivíduos nos pequenos grupos, rolam boatos de que a sua teoria foi usada para fundamentar vários programas de televisão, principalmente de sobrevivência, e é citado, por exemplo, o programa Lost, Survival. Qual é a parte específica do seu trabalho em que esses programas se basearam? Se basearam, se plagiaram, mas eu diria que eles focaram mais em relação à eficácia que um grupo poderia ter, utilizando as habilidades de cada membro em si, o que cada um pode fazer, como eles podem se dividir. É nisso que esses programas de sobrevivência eles têm esse foco. Então, por isso que vai mostrar, geralmente, um que lida com a comida, um que lida com a caça, um que lida com as roupas, etc. Então, eles pegam essa eficácia minha que eu trabalhava e plagiam para isso. Eu acho legal o que você falou, que eu acompanhei essa série Lost, e me chamava muita atenção a questão de ser um grupo sobrevivente, mas mostrava cenas da vida real deles, na vida antes do acidente, como é que eles eram antes, que eram pessoas que reagiriam completamente diferente no cotidiano normal deles, e quando eles chegam e precisam sobreviver, a sobrevivência do grupo,
Eles precisam reagir, tomar uma decisão, e eles agem completamente diferente do que eles costumavam reagir no seu dia a dia. Eu acho isso bem interessante. Então, Paulo, vamos para o próximo tópico? Postulante. O trabalho dele era baseado na teoria de campo. E eu vi que o seu trabalho de interação foi inspirado e baseado na teoria de campo dele. Mas eu queria saber especificamente a diferença do teu trabalho do trabalho dele. Primeiro que eu sou melhor e mais bonito. Mas no caso do Kurt Lewin, é que ele sempre trabalha muito com o indivíduo, aquelas coisinhas pequenas, bem Kurt Lewin mesmo. Aquela personalidade dele, se foca até no trabalho dele, não sabe qual é o seu objetivo, pode dizer. Mas o meu já foca no grupo como um todo, foca nas situações específicas do grupo, aquela coisinha organizadinha, bonitinha, que dá assim, aquela graça de ver quando está no Cielo. Mas então é basicamente isso, eu foco nos grupos, enquanto o Kurt, o pobrezinho, foca no indivíduo. Então eu diria que a sua teoria de interação parece mais ter utilidade no esquema para analisar o grupo em si, é isso? Exatamente. Eu já bolei vários padrões que eu obtive observando vários grupos. Já o Kurt... Continuando no assunto, vamos para o próximo tópico. O estudo desses grupos. Como o senhor mesmo falou, a diferença entre o senhor e o Kurt é que ele trabalhava mais no indivíduo. Então, nós podemos dizer que o comportamento do indivíduo ele pode ser entendido como um conjunto de produtos que influenciam uns aos outros. O grupo está ali, um influencia o outro. E aí a gente pode levar também a questão alguns fatores operacionais no campo social. Levando isso em consideração, eu quero saber qual é o seu objetivo quando o senhor pensou em trabalhar os grupos e não o indivíduo. O meu objetivo já era para poder organizar isso de forma melhor com o que eu citei, que era achar padrões dentro das ações que eles formavam, e através desses padrões eu já ia ter uma análise bem mais específica em relação a isso. Então seria isso, dá para você notar certas coisas em comum em certos grupos, mesmo que aquelas pessoas sejam diferentes. Então o que eu fazia era isso, eu tentava pegar esses padrões e analisar eles. O nosso próximo tópico, por favor. Teoria sobre os pequenos grupos. Bem, eu também, ainda voltando ao primeiro tópico, é sempre mencionado pequenos grupos, mas você diz que a questão de número em si não importa. Então, para a sua teoria, o que viria a ser esse pequeno grupo? O pequeno grupo já é um grupo que é pequeno, nos termos da sua época, mas nos meus trabalhos, que já são algo mais complexo, eu entendo, é aquela coisa que é um grupo que já constrói uma solidariedade entre si, depois de executar aquela tarefa, tem uma facilidade maior de executar aquela tarefa neutra, e etc. Mas também, eu gostaria de notar, é que apesar de um pequeno grupo ter aquela solidariedade por executar a pequena tarefa, aquela tarefa neutra, em geral, a execução dessa tarefa neutra e a solidariedade que é construída entre este grupo são coisas que se opõem. Porque geralmente as pessoas querem terminar aquela tarefa neutra para estar no seu próprio espaço, longe dos outros. Então, deve ser importante nesses estudos que veja essa parte que não necessariamente os membros vão se aproximar. Então, um pequeno grupo vai ter relações nem sempre positivas, mas as pessoas têm que estar em relação. Isso, exatamente. Então, próximo tópico, gente. Esquema observacional. O teu esquema de observação, ela se caracteriza pelo processo de interação, que você também chamou de API. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse como funciona a análise conceitual dessa interação.
No caso, nós necessitamos um diagrama para poder explicar melhor. Eu vou utilizar aqui o mas no caso se divide em 4 partes, que seriam as contribuições que cada pessoa vai trazer para o grupo. No caso seriam as reações positivas, que eu vou colocar mais porque eu falo inglês, eu ainda não estou muito acostumado a escrever nessa língua. Seriam as reações positivas, as respostas, as perguntas e as reações negativas. Eu gostaria de notar especificamente que sim, as reações negativas e as perguntas são contribuições que cada grupo traz, apesar do fato que possa ser visto como algo que traga o grupo para trás. As perguntas em si e as reações negativas, elas vão ajudar o grupo a deliberar, a ter uma discussão em relação às tarefas que eles vão executar. E essas tarefas, claro, vão ter subcategorias no caso, que seria o alívio da tensão, as reações positivas, vou colocar aqui em pequeno, seria sugestões para respostas, opiniões também. Para as perguntas já seriam, claro, perguntas em si, a solicitação de opiniões, e para as reações negativas seria o desacordo, a tensão e a confusão. E claro, vai colocar aqui o concordar e estabelecer regras claras. No caso, é o quê? Que nas reações positivas o grupo vai ter aquela discussão deles e as pessoas que vão concordar, que vão discutir aquilo, claro, vão trazer o grupo, o seu objetivo para frente. Então, vão ter as perguntas, que claro, vai ser as pessoas perguntando para esclarecer o objetivo do grupo, perguntando para esclarecer as relações entre os membros do grupo, por exemplo, em que tempo que uma certa pessoa vai estar livre para ajudar na ação daquele grupo, as respostas que vão ser sugestões, opiniões para ajudar aquele grupo, e as reações negativas, que vão ser o desacordo, a tensão, as brigas que aquele grupo vai ter, que vai também ajudar, por mais incrível que se pareça, porque vão ter mais possibilidades que o grupo vai poder abranger. Então, no caso, o trabalho desse grupo vai ser algo mais conciso, algo mais completo, vai trazer mais coisas para ele. Então, no caso, essa daí é a técnica que você chama de Silon, no caso. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre os 4 problemas, adaptação. No caso, são 4 deles. A adaptação, que é quando o grupo primeiramente é atingido por um fator externo. Eu, além de psicólogo, também fui professor. Então, eu observava várias situações únicas quando eu passava trabalho. Que era quando eu falava para a turma e eu começava a escrever aqui a data do trabalho. Só que o que eu sempre fazia era que eu escrevia a data do trabalho como se fosse para amanhã, para daqui a 2 dias. E eu adorava ver a reação dos meus alunos, porque enquanto eu estava de costas, eles já faziam aquela cara de susto, de que, não tenho para fazer trabalho amanhã. Eu vou estar ali pagando matéria, eu vou estar ali fazendo trabalho, eu tenho meu filho para cuidar. E aí eu sempre apagava, eu falava, gente, eu errei. Eu quis dizer que era para daqui a 1 mês. Aí já dava para notar que ele já tinha aquele desabafo. Uma coisa linda de se observar, adoro acabar com o professor. E isso era porque eles tinham que se adaptar àquela situação, eles sempre negam no começo. Mesmo que seja daqui a 1 mês, por exemplo, eles sempre vão pensar, mas não. Então eles primeiro têm que se adaptar àquela situação, aquele fator externo que pega o grupo.
E depois disso vem o controle instrumental, que é quando o grupo vai se organizar para poder fazer aquilo, aquele objetivo, vai se juntar na casa de alguém para completar algo. E depois disso vai vir os sentimentos do grupo, ou seja, como que eles se sentem em relação aos planos do grupo, como eles se sentem logo antes de uma apresentação. Então isso é trabalhado também porque é importante para o desenvolvimento do grupo. E depois disso vem a integração do grupo, que é aquele momento que vem depois que o objetivo é completado. Ou seja, cada um vai dar aquele elogio para cada um, vai falar, ai, que bom que aquilo terminou, não quero fazer um trabalho dessa financeira, mas eu nunca mais. Então eles vão ter aquilo que é para eles construírem uma solidariedade entre si. Se foi um trabalho que se deu muito bem, eles vão se elogiar, eles vão falar, ai, na próxima, ai, amiga, tu vem comigo. Então é isso que eles fazem. Até para manter o grupo, no caso. Até para manter o grupo. Então, no caso do segundo problema, que é o controle instrumental, eles vão ter a designação de tarefa, que é uma tarefa a ser feita. Eles vão ter que tomar uma decisão como vai ser aquela tarefa e a tarefa sendo realizada em si, é isso? Exatamente. Isso já faz parte dele. É aquela coisa de subcategorias, porque para incluir dentro da lista já seria algo muito específico e cada um desses, apesar de poder ser trabalhado, também é muito específico em relações acadêmicas, porque tem certos trabalhos onde você não vai ver isso sendo executado. Então eu decidi não incluir entre esses quatro, principalmente, mas é algo que se vê. Qual é o nosso próximo tópico, por favor? Contribuições do indivíduo para o grupo. Professor, o senhor tem falado, explicado de uma forma, digamos, mais acadêmica, mas talvez alguns dos nossos ouvintes não estejam, conseguindo acompanhar o seu raciocínio. Nem todos são alunos de psicologia. Então, o senhor poderia dar um exemplo prático de como é que funciona isso tudo? Um exemplo prático eu poderia dar muitos. Na minha época, tanto como professor como psicólogo, não tem como se ajudar a acabar em certas situações. Uma das minhas favoritas, no caso, ainda é na minha situação como professor. Eu, claro, sempre passava pelo corredor da minha faculdade e eu ouvia a conversa dos alunos, porque eu também tenho orelhas. É algo que eles pensam que o professor também não tem, porque eu não sei diferente. Mas eu tenho. E então eu ouvia aquela conversa. Ai, a professora passou um trabalho na próxima semana, né? Que era a pessoa pedindo a informação, no caso. E o amigo dele, a amiga, no caso, também falava, ah, não, é lá para daqui a 2. E era dada essa informação. Depois, essa pessoa que perguntou falava, ah, eu não sei não, olha, se dependesse de mim, eu nem fazia trabalho, porque isso aqui eu acho uma besteira. E isso seria opinião. Eu coloco uma fórmula nisso também, que é a OP, opinião dada. E depois vinha aquela líder da classe que eu conheço, amiga, que ainda falo pelo telefone, e ela chegava e falava, olha querida, eu não acho que a senhora, alguém que nem faz trabalho, não vem nem para as aulas, tem que opinar nisso não. E já isso seria ela expressando a hostilidade dela. E no caso, eu achava certo, no meu esquema acadêmico não, mas como professor, adorava. No caso, esse seria um dos exemplos que eu mais vejo na minha profissão. Interessante que o senhor, além de estudar grupos que já existem, o senhor contribuiu para a formação de vários pequenos grupos, não é? Claro. Aqueles grupos principais das pessoas que me odeiam. Mas isso não vem ao caso. Hoje o papo está muito interessante, as pessoas de casa, todo mundo querendo participar. Vamos ver o que a gente tem no Twitter e fala. E aí, Luiz, é para você. Adoro isso. No caso, para a Ivone aqui,
a distribuição de atos no grupo equilibrado já segue o que o nome diz, que no caso seria reações positivas, uma quantidade maior, o dobro, se possível, para as reações negativas, que seria, eu diria, assim, umas 2 reações positivas para uma negativa, para ajudar a fluir o grupo. Porque essas reações negativas, por mais que elas, talvez a pouco termo, um termo curto na verdade, elas talvez atrapalhem um pouco, elas vão trazer mais possibilidades para o grupo e vai fazer com que eles possam discutir mais coisas e formar algo mais completo, eu acredito. Então, eu diria que tem algumas fases, fase inicial. Exatamente. No caso, você teria a fase inicial, a fase média e a fase final. No caso, uma fase inicial é quando nós temos aquela análise dos fatos, das informações contidas para aquela tarefa em si. Depois vem a avaliação disso, que seria na fase média, do método exatamente que nós vamos utilizar para concluir essa tarefa. E depois vem a fase final, que nós já vamos ter aquela interação do grupo, nós vamos analisar mais um pouquinho, avaliar e ter essa discussão mais aprofundada. Mas, assim, na maioria dos grupos, quando eles se dispersam rápido depois da realização da tarefa, essa fase tende a ser um pouco negligenciada. E como saber se o grupo é saudável? No caso de saudável, eu posso também colocar certas porcentagens, na verdade, que seria uma análise não exatamente específica do meu tema. Mas para um grupo saudável, eu também notaria que tem que ter uma certa quantidade de desacordos, de problemas dentro dos grupos. Eu não falo isso porque eu sou barraqueiro. Eu falo isso realmente porque tem que ter aquele desenvolvimento do grupo. Precisa da discussão para surgir opiniões também, né? Exatamente. No caso, se você só vai ter aquelas pessoas concordando com você, ou então apenas discordando, simplesmente não vai fluir. Aquele grupo que só concorda um com o outro, passa a mão na cabeça do outro, vai ter aquela decisão imposta, aquela decisão que não pode ser contrariada, que vai ser aquilo e ponto final. No caso, se tiver apenas o desacordo, já vai ser uma perda de tempo, porque não vai fluir absolutamente nada. Vamos para o próximo vídeo? Deles, qual é a relação entre as contribuições ato-instrumentais, isto é, as relacionadas com as tarefas, e os atos expressivos socioemocionais? Olha, na verdade, essa é uma pergunta até óbvia para certas pessoas e não tanto para outras, porque é algo que se pode aprofundar muito. No caso, as que são relacionadas à tarefa neutra, são sempre aquelas em relação ao objetivo. Já socioemocionais, como a utilidade que eu falei sobre, elas não têm tanto a ver, mas elas ajudam muito. E esse equilíbrio que elas têm, também, como nos outros, vai ajudar, porque no caso, essa da tarefa neutra com a socioemocional vai garantir que o grupo esteja mais integrado um com o outro. Aquele grupo que toma o seu tempo para ter interações socioemocionais vai ser um grupo que na próxima tarefa já vai estar mais organizado, mais preparado, mais pronto para lidar com os problemas que irão surgir. Então é um grupo que vai estar mais integrado para isso. Então seria essa a diferença. Um grupo que se foca explicitamente no objetivo também é um grupo que não se foca uns nos outros. Então eles depois não vão ter nenhuma interação. Então eles não vão construir nenhum laço de amizade, nenhum laço de amor, nenhum laço de família até. Então é isso que ocorre. Tem que existir um equilíbrio entre a tarefa neutra e o socioemocional. Muito bem, nós tivemos aqui a nossa participação dos ouvintes através do nosso Twitter oficial, da nossa webcam, através do Facebook. Mas você também que está em casa pode ligar para o número que está aparecendo aí na tela e você vai falar com a gente ao vivo e pergunte ao Beires. Vamos à nossa primeira ligação. Alô, com quem eu falo? Alô, é a Brenda.
Qual a sua dúvida? Vênus, o que acontece quando a relação entre os atos, as contribuições socioemocionais, é menor do que 2 para 1? Isto é, quando as contribuições socioemocionais começam a predominar? Olha, é algo que eu poderia classificar como perda de tempo. No caso, como só vai ser construída a relação socioemocional entre o grupo, eles não vão completar o objetivo simplesmente porque não teve esforço em relação a isso. Então vai ser aquele grupo de amigos e best friends que não vão ser um grupo de alunos. Então não vai ter aquela construção do trabalho em si. Então, apesar deles formarem esses laços, não vai ter aquele trabalho. Pode até ocasionar de, no último minuto, através das relações destes, eles conseguirem bolar alguma coisa. Mas não vai ter a mesma qualidade do que seria se eles realmente tivessem aquele esforço em relação à área da tarefa neutra. Então é isso que acontece. Muito bem, a nossa produção aqui está avisando que tem muita ligação, mas o nosso tempo é curto, então vamos para a nossa última ligação. Alô, quem fala? Alô, é a Arley. Qual a sua dúvida, querida? Eu gostaria de saber qual seria a forma ideal de funcionamento de um grupo. No caso, um grupo ideal, aquele completamente perfeito, que se encaixa em todos os quadros, seria aquele que é completamente equilibrado. No caso, as porcentagens que eu mencionei vão ter um certo valor aqui, porque é um grupo completamente equilibrado que vai ter as reações positivas, as respostas, as perguntas e as reações negativas. No caso, as reações positivas vão estar em 25%. E as negativas vão ser metade disso, então 12%. Já as perguntas vão ser 7%. E nas respostas vão ser 55%. Então vai ter essa divisão necessária para um grupo perfeito. Seria exatamente essas quantidades. Mas como nós estamos trabalhando com pessoas, quando nós agimos como psicólogos, é meio duvidoso que nós vejamos este grupo perfeito em ação. Mas porcentagens que sejam similares a estas pode ser possível na nossa área de trabalho. Bom, o nosso tempo acabou. Hoje nós tivemos aqui novamente o professor Robert Freitas e o nosso Roda de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até semana que vem.